Olá, pequeno grande investidor. Espero que esteja tudo bem com você. E no vídeo de hoje vamos falar sobre economia. Mas antes disso, já peço para você se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Isso é muito importante para nós. Economia. O que é economia? Economia nada mais é do que a administração de uma casa, de uma cidade, de um estado ou de um país. Economia é a ciência que estuda os processos de produção, distribuição, acumulação e consumos de bens. No sentido figurado, economia significa, o evitar desperdícios de qualquer serviço ou atividades. Ou seja, é você viver economicamente bem, gastando menos do que você ganha. Se você ganha R$ 1.000, é você conseguir viver com R$ 800, por exemplo. Isso é só um exemplo que estou dando para você. Isso é economia. É você calcular seus gastos e equilibrar eles dentro daquilo que você ganha mensalmente. Então, para falar um pouquinho sobre economia, eu vou mostrar aqui alguns cálculos para você. E um exemplo que eu vou pegar vai ser da minha sogra, pois é mais fácil, para eu exemplificar para você. A minha sogra, ela sempre viveu uma vida simples, uma vida humilde. E por muitos anos eu conversei com ela e falei que a gente poderia mudar de vida. Toda pessoa que se propõe a mudar de vida, criar hábitos renovados, ela consegue mudar de vida. A minha sogra, assim como muitas pessoas, ela tem vícios, assim como todos nós temos vícios. E um dos vícios que mais consome dinheiro dela é o cigarro, o tabagismo. E há muitos anos que ela fuma. E por muitos anos eu venho falando com ela para que ela pare de fumar. E isso até gera algumas discussões entre nós, algumas brigas. Mas no final das contas, tudo fica bem, Eu amo ela. Se você está assistindo aí, minha sogra, deixo aqui um abraço para ti. Quero te dizer nesse momento que eu te amo muito. Tu és muito importante para mim. Tu mora dentro do meu coração, tá? E aqui é só um exemplo, não vai ficar bravo comigo, mas depois se quiser puxar minhas orelhas, fica à vontade. Então, usando o exemplo da minha sogra, o cigarro, além de ser um vício que prejudica a saúde dela, traz sérios problemas de saúde para ela e muito mais, ele traz o prejuízo financeiro. Por quê? Minha sogra gasta em torno de R$ 300 a R$ 350 por mês com o vício do cigarro. Se nós reduzir um pouquinho, vamos colocar que ela gastasse R$ 250 por mês, tá? R$ 250 por mês, em um ano, quanto que ela gastaria? 250 vezes 12, que dá um total de 3.000, Veja, R$ 3.000. Um tempo atrás, minha sogra precisou fazer uma microcirurgia, Teve um procedimento lá, ela precisou fazer. Na época era R$ 800. E aí, em algumas conversas, a gente trata sobre esses assuntos. E ela falou que não tinha dinheiro, Às vezes eu falo alguma coisa para ela, ela diz, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas veja que, na realidade, ela tem dinheiro, porque se ela gasta R$ 3.000 por ano em algo que é simplesmente um vício, Veja, se ela parasse de fumar, ela colocaria todos os anos 3.000 no bolso, melhoraria a saúde dela, equilibrava o vigor dela e tudo seria diferente, sem contar que ela faria coisas que ela não faz. Coisas que ela é privada de fazer. Então veja que em um ano ela gasta mais ou menos, uma média de R$ 3.000. Se a gente pegar esses R$ 3.000 e multiplicar por 5 anos, em 5 anos ela gasta R$ 15.000. Um exemplo para você se atenar a alguns detalhes, algumas coisas que às vezes nos rouba dinheiro, nos rouba felicidade, nos rouba conforto, nos rouba oportunidades de desfrutar de coisas que nós ainda não desfrutamos. Veja que em 5 anos, R$ 15.000. Em um mês parece pouco, R$ 250.
Mas veja que em 5 anos é 15 mil. Imagina esses 15 mil reais aplicado durante 5 anos, com os juros compostos, com todo ano você recebendo uma gordurinha, né? Recebendo um dividendo. Quanto que você consegue em 5 anos economizar? Imagina que em 5 anos você aqui chegaria aí a mais ou menos, vamos botar um ganho de capital de 50%, você chegaria a 30 mil reais. Veja que em 5 anos você faria 30 mil reais que você hoje não faz, simplesmente mudando um hábito. E isso é só um exemplo para você ver que economia é simples. Economia é uma decisão. Economia é um hábito, é você criar hábitos. Quantas pessoas vivem uma vida humilde, uma vida difícil porque elas querem viver? Ou elas não percebem, elas não se dão conta da maneira como vivem. Eu conheço pessoas que, se eles tiverem arroz e feijão na mesa, já está ótimo. Mas não pode faltar a cervejinha do final de semana, não pode faltar a ida no boteco, não pode faltar a jogatina do bilhar. Eu sou um exemplo disso. Há mais ou menos uns 14 anos atrás, minha esposa relata para mim que muitas vezes ela chorava sozinha em casa, trancada no quarto. Por quê? Eu ia nos botecos, às vezes não tinha uma fralda para meus filhos, às vezes não tinha um leite para meus filhos, mas eu ia no boteco, eu tomava minha cerveja, eu tomava minha cachaçinha, eu jogava o meu bilhar, eu me divertia, eu ria, mas a minha família estava sofrendo. Então, quando eu consegui criar alguns hábitos renovados, consegui abandonar alguns vícios que eu tinha, a minha família mudou, a minha estrutura financeira mudou. E hoje eu caminho rumo à minha liberdade financeira, porque eu mudei a minha mentalidade, mudei meus hábitos, transformei a minha saúde e faço economias. Aquele dinheirinho que eu gastava no boteco, eu não gasto mais. Aquele dinheirinho que eu não tinha para comprar um leite para o meu filho, hoje eu compro, hoje eu tenho condições de comprar, com a graça de Deus. Então, esse vídeo aqui, eu venho orientar você, despertar você e dizer que é possível sim. Se hoje você está numa situação difícil, se hoje você se encontra endividado, eu quero dizer que amanhã a sua vida pode ser diferente, assim como foi a minha. Eu também fui endividado. Teve momentos que eu não tinha um pão para dar para o meu filho, mas hoje as coisas são diferentes. A minha mentalidade é diferente, as minhas atitudes são diferentes, meus hábitos são diferentes. E com a graça de Deus, eu estou caminhando rumo à liberdade financeira. A minha família hoje já vive melhor, já vive mais feliz. As pessoas dizem que dinheiro não compra felicidade. Eu concordo com você que o dinheiro não compra felicidade, mas ele dá possibilidades de você ser feliz. Ele te dá conforto, ele te dá a possibilidade de você viajar para um lugar que você nunca foi, de você comer coisas que você nunca comeu, de você comprar e adquirir, fazer aquisição de coisas que você não tem. Poder aquisitivo é importante sim, e tudo depende de você. Não é o valor que você ganha, não é o salário que você ganha que faz a diferença, mas é a forma como você usa ele, a forma como você administra. Se você está nesse vídeo e tem uma vida difícil, você não tem hábitos, você passa dificuldade, você se encontra em dívidas, situação difícil, você tem o desejo de mudar de vida, você tem o desejo de alcançar a liberdade financeira, na descrição desse vídeo tem um link, e lá nesse link está escrito Mentoria Simplificada. Entre naquele link e converse diretamente comigo, e eu farei o máximo para te ajudar, para transformar sua vida em uma possibilidade melhor e estabilizar a sua vida financeira, caminhar junto com você rumo à liberdade financeira. Tudo é uma decisão. Tome a sua decisão hoje de mudar a sua vida. Tome uma decisão hoje de criar hábitos. Você que é jovem e está nesse momento assistindo esse vídeo, que me ouve, preste muita atenção. Não vá na influência da maioria. Deixe os vícios de lado. O jovem, por volta de 14, 15 anos, querem beber porque acham bonito, querem fumar, querem experimentar drogas. Eu quero dizer para você que isso vai destruir a sua vida e vai impedir de você
viver oportunidades melhores de você alcançar a sua liberdade financeira. Não perca tempo com essas coisas. Procure estudar, procure administrar melhor a sua vida. Nunca compre fiado, nunca compre parcelado, nunca compre financiado. Existe uma mentira aí no mundo que diz assim: o pobre que não faz dívida nunca tem nada. Não, na verdade isso é uma mentira. Porque todo pobre que faz dívida, ele está sempre devendo. E ele vai viver uma vida endividada. Procure fazer economia dos seus ganhos. E daqui a um tempo você terá poder de barganha, você terá poder aquisitivo. Tem um ditado que diz que o pobre é sempre pobre, cada vez mais pobre. E o rico, cada vez mais rico. Por quê? Porque o pobre, quando ele entra numa situação difícil, vamos dar um exemplo, que um amigo meu tem um carro para vender por 5 mil reais. Só que o carro dele vale 7 mil, mas ele está vendendo por 5 porque ele está numa situação difícil e ele precisa de dinheiro para pagar suas dívidas. O rico, tendo dinheiro e poder aquisitivo, ele vai usar o critério de barganha e ele vai dizer: te dou 4 mil agora. Usando o momento, se aproveitando da situação difícil em que essa pessoa, esse meu amigo se encontra, ele vai aceitar. Então veja que o carro valia 7, ele está vendendo por 5, já diminuiu 2 mil reais e agora chegou um rico que tem um poder aquisitivo de compra, diminuiu mais 1.000. Então no final das contas, esse rico já ganhou 3 mil só na compra. Isso quer dizer que no dia seguinte ele pode oferecer esse carro por 6 mil, que estará barato, e ele estará ganhando 2 mil reais. E provavelmente ele vai vender, porque ele tem um conhecimento maior, ele conversa com outras pessoas com poder aquisitivo igual dele. Então as chances são maiores dele ganhar dinheiro. Então veja que tudo é questão de posição. Tome a sua posição hoje. Se esse vídeo te ajudou, peço mais uma vez, se inscreva nesse canal, deixe seu like e comente qual é a sua posição. Até a próxima, Deus abençoe a sua vida e rumo à nossa liberdade financeira.